Muito boa noite, senhores diretores Felipe Queiroz, Lucas Asfo, Alex Azevedo e Amaral José Aires Amaral Filho, nossa subprocuradora-geral aqui presente, doutora Caliane Vilma, secretária-geral, doutora Lilian, ouvidor interino Thales, bem como todos que nos assistem pela internet. Declaro aberta a reunião extraordinária da diretoria colegiada número 95, sendo realizada por videoconferência e transmitida ao vivo no canal da agência no YouTube. De forma inicial, quero aqui desejar minhas boas-vindas aos diretores Alex Antônio Azevedo Cruz, do qual eu tive a alegria de ter sido sabatinado juntos, aprovados pelo Congresso Nacional e também nomeado conjuntamente, e bem como ao Amaral, José Aires Amaral Filho, servidor de carreira da agência, e que agora assume o ônus da direção substituta. Então, desejo a ambos boas-vindas, votos de sucesso, e tenho certeza, Alex, pela sua trajetória, pela sua formação e pela sua experiência e conhecimento durante os seus próximos 5 anos de mandato aqui na NTT, vai contribuir sobremaneira aqui para o colegiado, para nossas tomadas de decisão, para a implementação de políticas públicas, para nossa regulamentação, gestão e fiscalização. Então, eu vejo que vem para somar esse processo e, claro, também contribuir com todas as nossas áreas técnicas e dar prosseguimento aqui nas nossas discussões e temas de relevantíssimos interesses para o país. E da mesma forma, Amaral, fico aqui muito feliz. Eu que acompanho sua trajetória também perante a agência, que assumiu todos os postos e o último como superintendente agora na função de diretor, e o primeiro servidor da agência que exerceu o posto na fiscalização assumir uma diretoria. Então, isso reforça o papel que essa diretoria colegiada traz do reconhecimento e valorização dos servidores de excelência da agência e mostrar que aqui o processo meritocrático de valorização e de propiciar evoluções, isso se faz presente aqui na Agência Nacional de Transportes Terrestres. Então, externo aqui a minha alegria, não só como diretor-geral, mas também como servidor público perante a Agência Nacional de Transportes Terrestres. E antes de dar início aqui à sessão em si, passo a palavra ao Alex Antônio Azevedo Cruz e também ao Amaral para fazer eventuais considerações aqui, tendo em vista que é a primeira sessão pública que ambos participam conosco. Diretor Alex. Obrigado, doutor Guilherme Tel, nosso diretor-geral, doutor Lucas Asfor, diretor Felipe Queiroz, diretor José Amaral, que está chegando agora, é uma honra estarmos chegando juntos aqui, doutora Lilian, doutora Caliane, doutor Thales. É um prazer imenso estar participando hoje pela primeira vez dessa reunião com todos os diretores, com os nossos procuradores, nossos servidores, e muito animado, Guilherme, muito animado em poder contribuir, dar a nossa humilde contribuição a esta casa tão valiosa para o desenvolvimento da infraestrutura desse país. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa busca pela qualidade que essa casa já tem, não é? E por fazer parte tão honrosamente, depois da nossa sabatina lá no Senado, eu e o doutor Guilherme, estarmos juntos pelos próximos 5 anos, se Deus quiser, podendo contribuir efetivamente com cada servidor, com cada diretor, com cada pessoa, com cada ente federativo, Ministério dos Transportes, o Tribunal de Contas da União, o Senado Federal e todos os entes federativos que estão direto ou indiretamente ligados à infraestrutura desse país. É isso que nós esperamos e é isso que nós buscamos. Obrigado pela receptividade de todos os diretores, obrigado pela receptividade de todos os servidores dessa casa, né? Esse é o segundo dia que eu estou aqui, mas pela receptividade, pelo carinho, doutor Lucas, já me sinto em casa e apto a contribuir e a aprender sempre. Essa é a nossa busca incessante. Muito obrigado a todos. Muitíssimo obrigado, diretor Alex. Tenho certeza, repito, que a sua contribuição vai ser efetiva e profícua para a agência continuar aplicando o seu mistério. E já vejo aqui que já colocou ali a bandeira do estado da Paraíba e o Nordeste aqui muito bem representado pelo Ceará, pelo diretor Lucas e agora também com o diretor Alex.
Amaral, diretor Amaral, passo a você a palavra. Boa noite a todos. Primeiro, parabenizar, né, o diretor Guilherme pela aprovação, no cargo de diretor-geral. A gente sabe o quanto foi de muita luta e mérito, então a gente só tem que reconhecer a sua trajetória. Parabenizar também o diretor Alex, pela excelência também na sabatina e companheiro de sala, estamos ali vizinhos. E espero contribuir de forma efetiva para a diretoria e também uso esse espaço primeiro para agradecer a Deus, né, pela oportunidade, e em segundo lugar, pela oportunidade que a diretoria também está nos dando aí, reconhecimento do trabalho. Fico muito feliz por esse reconhecimento, pela confiança, a diretoria, o ministério também, e também, claro, a presidência por ter mantido a lista, né, a lista tríplice. E assim como sempre desempenhei com esmero a minha função, pretendo assim fazer na diretoria. Contem comigo e tenho uma responsabilidade profunda em fazer o melhor pela sociedade brasileira e pela infraestrutura do país, assim como sempre tenho feito pelo transporte rodoviário de cargas. Não tenham dúvida disso, Amaral. Sucesso e vamos em frente, vamos juntos. Bom, informo que a pauta da reunião foi disponibilizada no sítio eletrônico da NTT e, considerando a relevância e a urgência da matéria, apresento aos diretores um processo extra-pauta de minha relatoria, sendo ele autos números 50, 505, 006, 517, 2025, 66, interessado Banco Bradesco BBI SA, assunto recurso administrativo interposto pelo Banco Bradesco BBI SA, em face da decisão monocrática expedida pelo diretor-geral, que deferiu o pedido de medida cautelar formulado pela SUSE Participações SA em recuperação judicial e pelas 5 participações SA em recuperação judicial. Antes de dar início ao item de pauta, questiono se alguma manifestação por parte dos diretores. Estamos ao vivo? Sim. Então, perfeito. Então, acredito que nós tivemos aqui, a todos que nos acompanham pelo YouTube, algum problema na transmissão. Então, reiterando aqui, determino a Secretaria-Geral, junto com a nossa área de tecnologia e produção, que recupere a parte inicial dessa sessão, que foi a parte mais introdutória, da apresentação pública aqui, pelo menos no colegiado dos diretores Alex, Antônio Azevedo Cruz, José Aires e Amaral Filho. E agora eu vou dar início formalmente à parte deliberativa da reunião, mas repito, peço que isso seja colocado e ajustado na nossa transmissão. Então, dando sequência, informando que a pauta da reunião foi disponibilizada no sítio eletrônico da NTT e, considerando a relevância e a urgência da matéria, apresento aos diretores um processo extra-pauta da minha relatoria, sendo ele auto número 50.505, 006, 517, 2025, 66, tendo como interessado Banco Bradesco BBI SA, assunto recurso administrativo interposto pelo Banco Bradesco BBI SA, que faça a decisão monocrática expedida pelo diretor-geral que deferiu o pedido de medida cautelar formulada pela SUSEA Participações SA, em recuperação judicial e pelas 5 participações SA em recuperação judicial. Antes da início ao item de pauta, questiona se há alguma manifestação por parte dos diretores. Não havendo manifestações, apresento os itens de deliberação de pauta. Leitura dos itens de minha relatoria. Número I1.1.1, auto número 50.500, 033.938.2025.18, interessado Autopista Fernão Dias S.A., assunto aprovação do relatório final da consulta pública número 1 de 2025, que colheu contribuições às minutas digital do processo competitivo, termo aditivo e seus anexos, ao Programa de Exploração da Rodovia, modelo econômico financeiro, que visa a proposta de modernização e otimização do contrato de concessão relativo à BR-381, entre os estados de Minas Gerais e São Paulo, atualmente sob concessão da concessionária Autopista Fernão Dias S.A., bem como a aprovação do edital do referido processo competitivo. A presente proposta é submetida à deliberação da diretoria após a análise das contribuições recebidas e das atualizações nas minutas de proposta de otimização do contrato de concessão da rodovia BR-381, Estado de Minas Gerais e São Paulo, atualmente sob responsabilidade da concessionária Autopista Fernão Dias S.A., que administra um trecho de 569 quilômetros entre os estados de Minas Gerais e São Paulo, concedido pela NTT no ano de 2008. Dos termos do relatório final de consulta pública, as sessões públicas presenciais ocorreram em Guarulhos, São Paulo, no dia 7 de agosto de 2025, e em Contagem, Minas Gerais, no dia 8 de agosto de 2025. O período de recebimento das contribuições foi de 22 de 7 de 2025 a 22 de 8 do mesmo ano.
Nesse período, foram registradas 87 contribuições, sendo 30 via sistema eletrônico e 57 oralmente, em que foram abordados principalmente temas relacionados a obras, correspondendo a 23,2% das contribuições recebidas via sistema participante. Em seguida, o assunto mais abordado foi sobre passarelas, em torno de 12%, seguido de acessos, de 8,8%. O relatório reforçou que a consulta pública conferiu a transparência devida e representou a busca efetiva da participação de todos os envolvidos, visando o debate da proposta e o aprimoramento do projeto. Informou ainda que todos os documentos relevantes gerados a partir dos resultados do processo de participação em controle social, edital, termo aditivo e anexos, PE e demais, serão disponibilizados no portal da NTT. Destaco que a proposta consolidada no termo de autocomposição, construída no âmbito da Comissão Solução Consensual perante o Tribunal de Contas da União, TCU, representa uma alternativa mais vantajosa sob a ótica do interesse público, ao viabilizar a superação de impasses e a resolução de pleitos entre as partes de forma consensual. A solução pactuada incorpora aprimoramentos e modernizações relevantes em relação ao contrato vigente, contribuindo para a promoção do desenvolvimento econômico e social do país, demonstrando sua regularidade e atendimento aos anseios da Lei de Concessões. Com a otimização contratual, estima-se 9,4 bilhões de investimentos apenas em CAPEX e mais 5,3 bilhões de custos operacionais, ou seja, em OPEX, ou seja, investimentos em torno de 14 bilhões de reais. E no que tange ao processo competitivo, cujo objetivo é consultar o mercado quanto ao interesse na aquisição integral do ativo renegociado, por meio da alienação de 100% das ações da concessionária Autopista Fernão Dias, destaca que a sessão pública do leilão será realizada no dia 11 de dezembro deste ano, a partir das 14 horas, na sede da B3SA, em São Paulo. Diante do exposto, nos termos da minuta de deliberação acostadas aos autos, voto pela aprovação do relatório final da consulta pública número 1, de 2025, que teve como objetivo tornar público, colher sugestões e contribuições às minutas de edital do processo competitivo, termo aditivo e seus anexos, ao programa de exploração da rodovia e ao modelo econômico-financeiro, que visa a proposta de readaptação e otimização do contrato de concessão relativo ao BR-381 de São Paulo, e no âmbito do sandbox regulatório, receber contribuições aos documentos que possam ser aplicáveis aos demais processos de readaptação e otimização dos contratos de concessão submetidos à SESEX Consenso do Tribunal de Contas da União, conforme IN TCU 91 de 2022. E o edital de processo competitivo, que objetiva a proposta de readaptação e otimização do contrato de concessão relativo à rodovia, a BR-381 MG São Paulo, atualmente sob concessão da concessionária Autopista Fernão Dias S.A., com extensão de 569 quilômetros. Este é o voto, meus caros diretores, e não posso deixar aqui de registrar meus cumprimentos e agradecimentos à nossa Superintendência de Infraestrutura de Concessões, bem como à nossa Procuradoria Federal junto à agência, por todo o esforço, toda a dedicação e comprometimento para conseguirmos, no tempo exíguo, dedicado, mas sem perder a qualidade, de trazer esse processo à deliberação. Cumprimentos e agradecimentos esses que estendo também à minha assessoria e aos pares diretores também por se comprometerem aqui a organizarmos toda essa agenda e poder realizar esta sessão extraordinária de deliberação. Após a leitura do item, consulte se algum diretor quer se manifestar. Não havendo manifestações, abra a votação. Diretor Felipe Queiroz. Boa noite, diretor-geral. Boa noite, diretor Lucas Asfo. Boa noite, diretor Alex e diretor José Amaral. Já antecipo aqui que sigo na íntegra o voto do relator, no caso aqui o senhor, diretor-geral, e não poderia deixar de parabenizar também a todos os envolvidos, como destacar a importância do endereçamento, né, desse ativo rodoviário tão importante para o país, né? A rodovia que conecta Belo Horizonte, da grande Minas Gerais, de onde vêm célebres figuras, bem como São Paulo, né? Então, acho que a gente está endereçando aqui algo bastante relevante, não só para a região ali, mas para o país como um todo. Então, fazer esse registro, bem como registrar aqui nossa alegria. Acho que no final a gente vai ter a oportunidade de ter uma fala um pouco mais estruturada, mas nessa primeira contribuição já queria deixar consignada minha alegria de estar aqui nessa sessão, na companhia dos diretores Alex Azevedo, que agora sabatinado, nomeado e devidamente empossado, compõe esse colegiado por um bom período. Seja bem-vindo, diretor e amigo Alex. Acho que essa casa
tem muito a ganhar com a sua chegada e te recebe de braços abertos, bem como o Amaral, mais conhecido como Amaral, José Aires Amaral Filho, também um filho aqui da NTT, né? Ali é egresso, na verdade, ingressou, né? Num dos primeiros concursos e está aí nas trincheiras desde então, galgando posição a posição, chega hoje aqui na diretoria. Então, só fazer esse breve registro aqui da alegria da gente estar com a diretoria composta de novo e de poder estar deliberando um tema tão importante, então, com essa configuração. Esse é meu voto. Obrigado, diretor Felipe Queiroz. Diretor Lucas Asfo. Boa noite, diretor-geral, doutor Guilherme Sampaio, diretor Felipe Queiroz, diretor Alex Azevedo e diretor Zé Amaral Filho, bem como a nossa representante da Procuradoria, doutora Caliane, nosso ouvidor, doutor Tales, nossa secretária-geral, doutora Lília, bem como a todos que nos acompanham pelo canal da NTT do YouTube. De início, irei apenas me limitar a acompanhar o voto do diretor-relator, diretor-geral, e ratificando aqui também a importância, né, do endereçamento, do encaminhamento desse importante ativo, como já dito pelo diretor Felipe, inclusive através de uma reunião extraordinária, a fim, né, de atender aos anseios do interesse público, né, cumprirmos o nosso cronograma de leilões. Então, só para dizer que acompanho o diretor relator e, ao final, farei breves palavras em relação às boas-vindas e também a satisfação da sua confirmação, diretor-geral Guilherme Sampaio, como diretor-geral, mas deixarei para o final para não perdermos o fio da meada de nossa sessão. Obrigado, diretor Lucas Asfo. Passa agora ao diretor Alex Antônio de Azevedo. Acho que o microfone não está aberto, diretor Alex. Boa noite a todos. Cumprimentar efusivamente o diretor-geral, doutor Guilherme Tel, parabenizá-lo pela condução a diretor-geral desta importante agência reguladora. Cumprimentar o doutor Felipe Queiroz, meu colega e amigo diretor. Cumprimentar o doutor Lucas Asfor, meu amigo e colega diretor. Cumprimentar o doutor José Amaral Filho, é meu vizinho aqui de gabinete, aqui na agência. É um prazer imenso tê-lo. O reconhecimento, como o doutor Guilherme pontuou, reconhecimento a você que é um servidor da casa e que hoje está assumindo tão importante cargo aqui na diretoria da agência. Cumprimentar a doutora Caliane, cumprimentar a doutora Lilian, secretária-geral, o ouvidor, doutor Tales de Mileto, e dizer que parabenizar pelo voto do eminente diretor-geral e dizer que me acosto ao seu voto integralmente nessa tão importante ação para o desenvolvimento do país e da nossa infraestrutura logística. Obrigado, diretor Alex. Passa agora ao diretor José Aires de Amaral Filho. Boa noite a todos. Cumprimento novamente o diretor-geral, diretor Lucas, diretor Felipe, diretor Alex, procurador Caliane, secretária-geral Lília e nosso ouvidor Thales. É uma honra estar nesse momento compondo aqui com os senhores essa importante deliberação. Bom, primeiro sigo de forma integral o voto do relator e o parabenizo e fico muito feliz de fazer parte desse momento aqui que considero que foi uma das, talvez seja a remodelagem até então mais importante que tenha sido feita pela agência, de um eixo tão importante para a logística nacional, né, que liga Minas a São Paulo. E creio que todo esse esforço que a agência tem feito para cumprir essa agenda de leilão, no fim vai beneficiar a sociedade. Então, parabenizo mais uma vez o diretor e, claro, a Surod também pelo excelente trabalho. Obrigado, diretor Amaral. Então, aprovado por unanimidade o item 1.1.1.
Agora passo ao item extra-pauta, já apregoado no início da sessão. Primeiro eu inicio perguntando aos diretores se estão de acordo com a sua inclusão. Diretor Felipe Queiroz. Sim, de acordo. Diretor Lucas Asfor. De acordo. Diretor Alex. De acordo. Diretor Amaral. De acordo. Então, repetindo, trata-se de autos do número 50.505.006.517.2025.66, interessado Banco Bradesco BBI S.A. Assunto recurso administrativo interposto pelo Banco Bradesco BBI S.A. em face da decisão monocrática expedida pelo diretor-geral, que deferiu o pedido de medida cautelar formulado pela SUSE Participações S.A. em recuperação judicial e pelas 5 participações S.A. em recuperação judicial. Trata-se de recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco Bradesco BBI S.A. contra a decisão monocrática proferida no despacho DG de 5 de 2 de 2025, que concedeu medida cautelar administrativa para evitar transferência de controle acionário indireto das funcionários de serviços públicos geridas pelo Grupo CCR para o Banco Bradesco BBI S.A., sem anuência prévia da NTT, em razão da execução de contrato de alienação fiduciária firmado entre a CCR e o Banco Bradesco BBI S.A. As recorridas informaram que, no ano de 2020, foi celebrado o contrato de alienação fiduciária de ações e outras avenças entre a CCI e a CCIP, na qualidade de fiduciantes, e o Banco Bradesco BBI S.A., qualificado como credor fiduciário, bem como a mover participações S.A., na condição de interveniente anuente, cujo objeto representa 13,94% do capital social da CCR. No dia 5 de fevereiro de 2005, então, o diretor-geral deferiu medida cautelar com o objetivo de preservar a análise prévia da NTT, abre aspas, diante do risco iminente de concretização da transferência de controle societário das funcionárias sem anuência prévia deste órgão regulador, que configura risco ao resultado útil do processo, fecha aspas. No dia 20 de fevereiro, o Banco Bradesco BBI interpôs recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo, alegando que a intenção dos requerentes, ao pleitear a medida cautelar administrativa, teria sido a de evitar o cumprimento de obrigações contratuais previamente assumidas, frustrando as expectativas econômicas do banco. Este diretor-geral concedeu o efeito suspensivo requerido e determinou o encaminhamento da SUROD para conhecimento e manifestação. No entanto, conquanto tenha concedido efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão monocrática proferida pelo meu antecessor, e depois de questionamentos e considerações pelo colegiado e discussões aqui no âmbito interno da agência, entendo que a autoridade dessa agência deve ser preservada, em observância ao princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, que visa, justamente em situações de conflito, assegurar a adequada prestação dos serviços públicos e, por conseguinte, o bem-estar social. Embora o recorrente informe que a propriedade resolúvel não confira ao credor o direito de voto ou qualquer outra qualidade inerente ao acionista do bloco de controle, conforme amplamente demonstrado nas razões recursais, o Banco Bradesco não oculta que seu objetivo principal é a satisfação do crédito que lhe assiste. Assim, ainda que o adquirente não possa ser o próprio recorrente, em razão da vedação legal expressa, eventual transferência das ações deverá ser precedida de anuência desta agência, a fim de preservar, repito, o interesse público, evitar qualquer afronta aos princípios licitatórios já na fase de execução contratual, bem como garantir a adequada prestação de serviços públicos. Dessa forma, não obstante a manifestação da SUROD no sentido de revogação da medida liminar, a superintendente não considerou o real propósito da recorrente em satisfazer seu crédito. Isso porque o recorrente deixou expressamente claro que pretende, abre aspas, vender tais ações respeitando o direito de preferência, com o único propósito de satisfazer seus créditos, fecha aspas, o que implicaria necessariamente a alienação das ações, hipótese que exigiria a prévia anuência desta agência para a preservação do interesse público. Além disso, a execução do contrato de alienação fiduciária, embora não confira direito de voto ou qualquer outra qualidade inerente ao acionista, pode possibilitar que recorrente, detentor de propriedade resolúvel, interfira ou influencie na governança das concessionárias do Grupo CCR. Essa interferência ou influência relevante na governança dos concessionários do Grupo CCR pode configurar a violação, ainda que por via transversa, dos princípios licitatórios, haja vista que o recorrente não participou do certame licitatório. Portanto, diante do risco iminente de que o Bradesco BBI exerça a execução do contrato de alienação fiduciária e, consequentemente, passe a exercer influência ou interferência relevante na governança concessionária, revela-se necessária a adoção de medida cautelar para garantir a observância do artigo 27 da Lei de Concessões, do artigo 5º da Resolução NTT número 5.927 de 2021, bem como assegurar o respeito aos princípios licitatórios. Com estas considerações, voto por conhecer do recurso administrativo, mas, no mérito, negar improvimento a fim de manter o deferimento da medida cautelar para preservar a análise prévia da NTT nos termos
do artigo 27 da Lei de Concessões, artigo 5º da Resolução NTT número 5.927, 2 de março de 2022. Esse é o voto, e após a leitura do item, consulto se algum diretor quer se manifestar. Não havendo manifestações, diretor Felipe Queiroz. Voto com você, diretor relator. Antes, só de tecer alguns comentários, fazer jus aqui, na verdade, me redimir de um ato falho na emoção de cumprimentar os diretores Alex e Amaral. Acabei esquecendo de cumprimentar a nossa procuradora aqui na reunião, representando a Procuradoria Federal junto a essa agência, doutora Caliane, nossa secretária-geral, doutora Lília, sempre aí apoiando as reuniões do colegiado, bem como o nosso ouvidor, doutor Thales Cavalcante. Então, e, obviamente, a todos que nos assistem aqui no YouTube. Então, corrigindo essa falha, registro mais uma vez que eu acompanho, diretor-geral, e conseguindo um jogo importante, esse entendimento aqui agora ratificado, que essa agência deve sim versar sobre assuntos dessa natureza. A gente tem acompanhado, por exemplo, questões societárias cada vez mais complexas, os arranjos de capitais, de estrutura de capital, são cada vez mais criativos, buscando a melhor eficiência, e está disposto, no diploma legal que o senhor traz no seu voto, mas, sobretudo, o objetivo maior, que é a agência, ao acompanhar esse tipo de transação e anuir ou não a respeito dela, poder avaliar se o que está acontecendo do ponto de vista das alterações societárias convergem ou significam um risco para os nossos contratos e os ativos que a gente gerencia. Então, acho bastante acertada a linha que o senhor traz, com a cautela de quem avaliou o tema com o cuidado necessário. E entendo, portanto, que sim, a agência, nos casos concretos, aqui é um caso específico, a gente não se manifestou sobre o mérito, mas sim sobre a competência, e quando for oportuno, sim, a gente precisa se debruçar e entender bem a relevância e o impacto de operações dessa natureza. Então, esse é o voto, fazendo só o registro do meu entendimento sobre o acertado encaminhamento que o senhor traz aqui na sessão de hoje. Obrigado, diretor Felipe Queiroz. Passa agora ao diretor Lucas Asfor. Eu também acompanho Vossa Excelência, dado que o endereçamento está em total consonância com a legislação federal pertinente ao caso, como muito bem ressaltado em seu voto, especialmente quando você traz o seguinte: eu gostaria apenas de reprisar trecho do seu voto que eu acho importante e de fundamental para a inclinação desse entendimento, quando diz que a autoridade dessa agência deve ser preservada em observância ao princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, que visa justamente, em situações de conflito, assegurar a adequada prestação dos serviços públicos e, por conseguinte, o bem-estar social. Em suma, em razão do que aqui eu coloquei, eu voto por lhe acompanhar. Obrigado, diretor Lucas Asfor. Diretor Alex. Doutor Guilherme, parabéns pelo voto, por trazer tão importante matéria. E, em nome do interesse público e da preservação da competência dessa agência, eu me acosto integralmente ao seu voto. Não seria diferente que nós, da agência, não fôssemos nessa direção da preservação do interesse público e da competência da agência. Parabéns. Obrigado, diretor Alex. Diretor Amaral. Manifesto meu apoio ao voto e parabenizo. Aprovado por unanimidade o item extra-pauta desta sessão. E antes de encerrar, quero aqui franquear a palavra aos diretores Felipe Queiroz e Lucas Asfor, que já anteciparam que têm o interesse de fazer algumas considerações aqui de boas-vindas aos nossos novos membros da diretoria colegiada. Então, diretor Felipe Queiroz. Obrigado, diretor-geral. Eu acho que a palavra alegria talvez seja a que melhor traduza esse momento, a gente ter a diretoria recomposta, novamente, com 5 diretores,
e com uma heterogeneidade que muito agrega para o nosso colegiado. Não é à toa que as decisões dessa agência, bem como de outras agências, é feita por meio de decisões colegiadas. A riqueza dessas visões diferentes, dos diferentes perfis, é o que traz contribuições relevantes para que a gente tome as melhores decisões, decisões mais equilibradas, decisões mais acertadas e, sobretudo, que primem pelo interesse público, né? A primazia do interesse público, como o diretor Lucas destacou aqui um trecho do voto do senhor diretor-geral com relação ao último processo, e entendo que dessa forma a gente se alinha ainda mais ao que é a nossa missão última aqui, que é viabilizar a infraestrutura e promover interesse público por meio de investimentos e benefícios diversos que a infraestrutura traz para a sociedade. Nesse sentido, a gente vai ter uma oportunidade ainda de dia 16, salvo engano, o diretor Guilherme, de ter as cerimônias ali de posse de maneira bastante formal e nessa oportunidade talvez eu possa fazer uma fala mais detida sobre cada um dos nossos colegas, mas sem perder a oportunidade fazer o registro, doutor Alex, aqui do nosso muito bem-vindo, que a gente defere aqui a você. A sua chegada foi esperada, o nome tinha sido anunciado há algum tempo, e ter consumado aqui a sua presença, eu acho que agrega bastante, não só pela origem, né, nordestina, que em geral traz um calor humano adicional aqui para as relações e para os debates, mas sobretudo pela longa trajetória, experiência no serviço público. Acho que isso certamente em diversas oportunidades vai agregar nas nossas discussões, nas nossas decisões, nas nossas relações. Eu brincava na composição da diretoria anterior que a gente tinha representantes, com exceção da região norte, tínhamos representantes das 5 regiões, e isso trazia para a gente uma visão mais completa da coisa. Aqui a gente tem formações diferentes, origens e raízes diferentes, que apesar da gente não ter uma diversidade geográfica como a gente tinha, talvez na composição anterior, a gente tem uma diversidade de visões. Eu acho que em nada a gente fica, então, aquém do que era a composição da diretoria anterior, no sentido de poder agregar conhecimento e valor para o dia a dia da agência. O diretor Alex tem essa raiz que vem lá da Paraíba, uma experiência, né, em Freciar, no setor de planejamento, modelagem de projetos, e agora aqui na agência do lado da regulação. Seja muito bem-vindo, diretor Alex. A gente ainda vai ter oportunidade de falar um pouco mais sobre sua trajetória, mas certamente ela fica aqui ainda mais abrilhantada com a passagem pela agência. Tenho certeza que você vai se apaixonar por essa casa, e a agência também fica bastante enriquecida com a sua chegada. Registrar também aqui a alegria, mais uma vez, a palavra de ordem, de poder ombrear nesse colegiado com o Amaral. O Amaral é um colega de colégio, a gente foi colega de turma no Colégio Militar, lá na década de 90, início dos anos 2000. Nos víamos de vez em quando nos corredores da UNB, e depois da universidade a gente ficou um tempo aí sem se encontrar, e viemos nos encontrar mais recentemente de maneira mais constante aqui na agência. E o Amaral tem uma longa trajetória na agência, como o diretor-geral comentou, né? Vindo ali desde a fiscalização, né, da nossa operação no campo e chegando agora na diretoria colegiada. Certamente, Amaral, essa sua visão das diversas nuances da agência vai trazer, como eu dizia, uma perspectiva que faltava a esse colegiado, né? Por mais que eu seja servidor da casa, a gente teve outros diretores aqui, não servidor da casa, perdão, servidor público, nós tivemos outros diretores aqui, servidor da casa, como já mencionou, e eu ressalto aqui novamente, diretor Guilherme, a gente não tinha tido a oportunidade de alguém que esteve lá no campo, né, tocando as operações, sentindo na pele o que as nossas decisões aqui significam operacionalmente falando. Então, nesse sentido, e pela sua larga e boa formação, que eu tenho certeza que a gente tem aqui muita riqueza, então, com esse novo ângulo, né, com essa nova visão, essa nova abordagem que agora é agregada à diretoria. E, por fim, não menos importante, diretor Guilherme, registrar aqui
também a nossa satisfação com a consumação da sua indicação como diretor-geral no período de 5 anos. A gente que acompanhou de perto aí todo esse desafio, a gente fica assim bastante alegre e feliz pelo seu sucesso e êxito nesse processo, mas sobretudo pelo que a agência ganha, né? Acho que continuidade administrativa é um valor aqui que fica preservado. É muito bom oxigenar, mas também é importante ter alguém que possa dar continuidade. Eu acho que você assumir aqui a diretoria geral vai ao encontro disso e de alguma maneira, também o reconhecimento ao trabalho que você já vem desenvolvendo nessa agência, né, já há alguns anos. Então, fica aqui meu registro em nome como o segundo aqui mais velho, depois de você, diretor Guilherme, vou usar falar em nome do nosso colegiado aqui, né, do corpo técnico da nossa agência. Eu percebo, a gente percebe nos corredores e percebeu quando da confirmação, o entusiasmo e a alegria da turma, do time da agência com a sua confirmação. Isso em muito traduz o seu trabalho e a sua liderança aqui à frente, perdão, do corpo que essa agência representa. Então, são esses breves registros. Como eu disse, a gente vai ter uma oportunidade de talvez fazer aqui discursos um pouco melhor estruturados, né, um pouco mais longos, mas não poderia perder a oportunidade nessa primeira sessão pública fazer essa consignação da nossa alegria, como eu disse, de termos, por essas razões que eu pincelei, mas diversas outras, nosso colegiado recomposto. Diria também, diretor Lucas, que para a nossa assessoria eles ficam alegres, né? Vai diminuir um pouco aqui a carga de trabalho, vai dividir mais a distribuição de processos, e a gente tem certeza aí que os novos relatores, doutor Alex e doutor Amaral, vão trazer aí, vão abrilhantar as nossas sessões com os seus votos, que vão estar muito bem fundamentados e eivados, né, carregados de interesse público. Então, era esse registro que eu queria fazer. Acabei me alongando um pouco mais, mas acho que é oportuno e importante a gente aproveitar esse tipo de oportunidade. Obrigado. Muitíssimo obrigado, diretor Felipe, pelas gentis e generosas palavras e, sobretudo, sempre bem pontuadas e colocadas no momento oportuno e com o vocabulário sempre muito afiado e propício para o momento. Muito obrigado. E passo o diretor Lucas Asfor. Obrigado, diretor-geral. Como sempre, né, minha tarefa fica muito dificultada. Me cabe aqui falar depois do diretor Guilherme, do diretor Felipe, mas isso está acabando. Diretores Alex e Zé Amaral, que finalmente não serei o último a proferir as palavras, que muitas das vezes não me resta nada, dada a qualidade reconhecida, né, dos nossos pares aqui, diretor Guilherme, diretor Felipe. Mas isso, brincadeiras à parte, de início queria aqui cumprimentar e saudar e dizer da alegria também, diretor Guilherme Sampaio, da confirmação da sua sabatina enquanto diretor-geral, cargo que já vinha exercendo de forma em exercício, por assim dizer, mas, como muito bem dito pelo diretor Felipe, isso nos dá uma segurança, uma tranquilidade, uma estabilidade, não só a nós da diretoria, mas também, e em especial, aos servidores da casa, aos regulados, né, tanto sob a ótica do privado, como as entidades públicas, federativas, aos usuários. É reconhecida a sua competência, o seu compromisso com o setor, com a agência, né, a sua responsabilidade e esmero no seu munus público. Então, com muita satisfação, falo aqui de coração e ousaria falar por todos, né, que isso passa, acima de tudo, uma segurança e uma tranquilidade para todos nós de seguirmos, né, nessa toada evolutiva. Então, é com muita satisfação que chegamos finalmente a este momento. Em relação ao diretor Alex Azevedo, também aqui é com muita alegria. Tenho certeza de que esta casa, a NTT, ganha com o seu ingresso a esta diretoria colegiada, em especial pela sua trajetória, pela sua competência, pela sua experiência no serviço público,
pela sua experiência no setor de transporte, de infraestrutura, de logística, de muito tempo, e também por sua habilidade no trato, pela sua simpatia, pelo seu carisma. Isso é importante, é fundamental dizer, para deixar o trabalho mais leve e, por que não dizer também, para alcançarmos os nossos objetivos, é muito importante ter essa leveza, essa serenidade, esse seu humanismo, né? Para alcançarmos o objetivo maior de interesse público, é bom ter essa sensibilidade que o senhor tem de sobra e com um olhar especial e necessário ao nosso Nordeste, que eu tenho certeza que o senhor imprimirá esse olhar com toda competência. Então, é com muita felicidade que chegamos também aqui a esse momento. Iremos ganhar muito com o seu preparo e sua competência. Não só do ponto de vista profissional, mas também do ponto de vista pessoal. E como o diretor Felipe antecipou, você vai se apaixonar por esta casa e pelas pessoas que fazem desta casa, dessa agência reguladora, ser o que ela é. Muito se diz que é a melhor agência reguladora do Brasil, e isso não é da boca para fora. É pelas entregas que todos nós, temos feito. Então, seja muito bem-vindo, e também estamos muito felizes com sua chegada. Em relação ao Amaral, não tenho dúvidas de que é muito merecido, Amaral, a sua assunção a esta diretoria colegiada. Aqui muito já foi dito, caminho que você já percorreu, servidor da casa, filho da casa, temos muito a ganhar, muito a aprender. Eu já era um admirador do seu trabalho, da sua pessoa, então eu tenho certeza absoluta de que irá enriquecer os debates nesta diretoria e no desenvolvimento dos projetos que já estão acontecendo e os que estão por vir. Então, seja muito bem-vindo e estamos também muito felizes com a sua assunção. Me limitarei a essas breves palavras para não alongar muito, mas falar também da importância, né, do ponto de vista institucional, em termos o quórum completo. Nem todos sabem, mas assim, isso faz uma diferença tremenda em relação à nossa atuação e em relação ao que perpassa para fora. Então, isso é fundamental. Sejam os dois muito bem-vindos e meus parabéns ao diretor Guilherme, que eu não poderia dizer, desejar boas-vindas. Então, são essas minhas breves palavras. Também agradeço, doutor Lucas Assel, pela gentileza e generosidade das palavras, sobretudo pela sinceridade, tanto sua, do diretor Felipe Queiroz, do diretor Alex e do diretor Amaral, que já antecederam. E, no meu caso, em particular, tenho certeza que conseguimos essa convalidação da indicação e, consequentemente, aprovação por apenas alguns motivos que foram todo o comprometimento e dedicação dessa diretoria colegiada, agora nessa composição, junto com vocês dois, que sempre me apoiaram e ombrearam para a gente dar continuidade na prestação dos serviços, e também com todos os servidores de excelência da agência, sejam eles servidores públicos, colaboradores ou cedidos, que fazem parte desse ecossistema nosso da agência e têm tratado todas as atividades essenciais. Então, meu muitíssimo obrigado e seguimos juntos agora, mais uma vez, acho que a palavra comum de todos nós e todos inspirados hoje nessa sessão, um colegiado composto, completo, para continuar entregando o que há de mais relevante e, como já replicado e falado pelo diretor Lucas Assel, da melhor agência reguladora do país. Então, nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a reunião extraordinária da diretoria número 95, às 18h59, melhor, 19 horas, do dia 2 de setembro de 2025, uma terça-feira. Muito obrigado.